aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, vamos meditando, mastigando essa palavra, até que ela se torne nossa palavra, até que ela habite em nosso coração, o nosso pensamento, seja a nossa palavra, também essa palavra de Deus. Nós vemos então Jesus que está caminhando pelas estradas ali, está na Galileia, e ali vê este homem, Mateus, considerado um publicano, que significa um pecador público, conforme dizem os fariseus, odiado pelo povo, porque ele está a serviço do Império Romano, que está ali dominando, explorando, roubando tudo que eles produzem ali. Então, e além disso, além de estar a serviço do Império invasor, eles também se aproveitavam e cobravam muito mais em seu próprio benefício. Então, um homem detestável, e Jesus o chama, uma só palavra, o Evangelho de segue-me, teve nenhuma argumentação, e nem tem resposta com palavras, mas numa pronta atitude, seguiu Jesus. Levantou-se e seguiu Jesus. E Mateus está escrevendo esse Evangelho exatamente porque alguns anos depois, poucos anos depois, que Jerusalém já tinha sido destruída pelo Império Romano, e além disso, os cristãos, eles eram expulsos das sinagogas, porque Mateus está escrevendo especialmente para judeus. O evangelho dele é endereçado para judeus, para os conterrâneos de Jesus, dos apóstolos, esse povo que vivia ali, que tem toda a tradição que vem lá do Antigo Testamento, desde a libertação do Egito até agora. Eles têm uma tradição de oração, de culto, de religião, de mandamentos e preceitos e ritos muito desenvolvidos, e eles, então, expulsavam os cristãos da sinagoga. Então, Mateus está escrevendo para eles para mostrar que, de fato, a comunidade cristã agora ela vai passar a ser formada não só por esses da raça, não por uma raça, mas pelos pecadores do mundo todo, pelos que eram excluídos, pelos empobrecidos, pelos marginalizados, pelos doentes. Imaginem, para os judeus não podiam nem entrar em contato com um pagão, já se consideravam impuros ritualmente falando. Então Mateus conta esse episódio para mostrar como na comunidade cristã entram os pecadores, entram os pagãos, e que a comunidade cristã se abre para a universalidade. Então chamou Mateus. Desse episódio o Papa Francisco escolheu o lema da sua ordenação episcopal, que é chamando-o, o elevou, lhe deu grandeza, chamando-o
o elevou, que é o que acontece quando todos somos chamados e amados por Deus. E somos pecadores, todos somos pecadores, para nos confiar na misericórdia de Deus. E por causa deste evangelho, que Jesus cita ali, o profeta Oséias, nós temos essa pequena passagem do profeta Oséias, que atuou lá no reino do norte, e uns anos antes de uma catástrofe, de um outro império, os assírios, que estavam ameaçando, e alguns anos depois vão levar o povo para o exílio, em 722 a.C. Mas o profeta, ele está falando uma coisa muito importante, porque está mostrando que Deus é amor, Deus é misericórdia, e ele parte de uma experiência pessoal. Ele, apaixonado por uma mulher com quem casou, e ela se prostituiu, se entregou, e aí ficou naquele sofrimento de mandou embora, mas o coração estava pegado, recebeu de volta, traiu de novo, se prostituiu de novo. E assim Oséias faz a experiência do amor de Deus para conosco, que também Ele nos ama, e nós traímos e pecamos, e somos racistas e indiferentes, etc. Ele fez essa experiência, ele fala então da misericórdia de Deus. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. E aqui nós vemos até nesta passagem do Evangelho, nessa passagem do profeta Oséias, que ele vem para denunciar a inconstância do amor daquele povo. Ele diz: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Claro, se a gente não segue a Deus, não cumpre nenhum mandamento, como é que vamos conhecer? Certo como a aurora é a sua vinda. É claro, ninguém duvida que amanhã vai chegar. A vinda de Deus também é certa, é absolutamente certa. E nós vamos ao encontro dele, um dia vamos estar na sua frente, né? Certa como a chegada da aurora é a vinda do Senhor. Ele virá até nós como aí vem aquela realidade das secas, que a terra racha, estão esperando uma chuva para poder salvar a colheita. Se chover até o dia tal, ainda dá para salvar a colheita. São José, por exemplo, ele tem muita devoção no Nordeste, porque o povo lá espera, porque lá não chove sempre, e quando chove vem inundações e pode ficar anos sem chover, etc. Mas a esperança deles é que chova até o dia 19 de março, porque se chover até ali, eles salvam alguma colheita. Se não chover até ali, perdem tudo. Perdem tudo. A terra sedenta de água. E o profeta está dizendo, né? Ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo e enchem de alegria e de esperança, porque vai ter uma colheita. Assim é o Senhor que vem, como essa chuva. E como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? Efraim, é uma maneira dos profetas falarem para incluir todo o povo de Israel. Efraim, norte de Judá. É como se dissesse: como vou tratar-te, povo de Israel? Efraim e Judá. Significa o povo de Israel. Como vou tratar-te? E ali vem a acusação. Por quê? O vosso amor é como a nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. É um amor passageiro, é um amor fajuto. No primeiro solzinho o orvalho desaparece. Assim é o amor desse povo que se julga tão soberbo, tão prepotente, que se julga dono de Deus, como muitas seitas fazem hoje. São donos de Deus, distribuem milagres e curas como se Deus os obedecesse. Falsos.
É que diz, esse é o amor que vocês têm, como orvalho que desaparece logo. E eu os desbastei por meio dos profetas. Então aqui mostra que Deus, como o povo era infiel, mandava os profetas para matá-los com a sua palavra, para denunciar as injustiças. E arrastei-os com as palavras da minha boca, né? E como a luz, expandem-se os meus juízos. Quero amor e não sacrifícios, misericórdia, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. É que está a verdadeira religião, que é uma religião de prática. Aqui fala dois, então pela lei do paralelismo, nós temos duas frases de Oséias que Jesus cita, e aparece duas vezes no Evangelho essa citação: misericórdia eu quero um coração bom e não ritos. O que adianta eu vir para a missa se depois lá em casa continuo mal? Ou como diz o profeta Amós, conterrâneo de Oséias, contemporâneo de Oséias, que diz: esses estão prontos ali fazendo ritos, mas não esperam que chegue a segunda-feira para continuar roubando com as balanças e enganando o pobre e vendendo o pobre. O juiz vende o pobre por um par de sandálias. O que adianta fazer ritos a Deus se a prática é essa? Então, quero misericórdia. Jesus vai falar, né? Quero amor, não sacrifícios, conhecimento de Deus mais que holocaustos. Então, amor mais que sacrifícios, conhecimento mais que holocaustos. Pela lei do paralelismo, nós vemos que amor corresponde a conhecimento, porque quem ama quer conhecer. Então, amar a Deus significa também conhecer a Deus. Sacrifícios e holocaustos também se equivalem, são dois sacrifícios. O holocausto é aquele que queima tudo, mas é um sacrifício também. E, então, pela lei do paralelismo, nós vemos que Deus quer conhecimento, quer amor. Quer conhecimento, quer amor na prática. É isso que Ele nos pede. Então, vamos pedir que nós possamos encher o coração de alegria. Deus não vem para apontar o dedo, vem para nos salvar. Ele chamou Mateus, que se torna discípulo, que escreveu esse evangelho, para mostrar o seu amor por todos nós. Não é um Deus que vem castigar, como ameaçam as seitas, não vem para... Porque nós temos um pouco essa mentalidade formada de ver tudo que... alguma coisa vai mal, castigo de Deus. Vai bem, bênção de Deus. Nem sempre, nem sempre. Tantos justos sofrem, tantas injustiças, tantas condenações falsas, por todo lado. Não é isso que Deus está agindo ali. Mas era a mentalidade. Está doente? Alguma coisa é um castigo divino. Então, por isso que eles desprezavam os doentes, não deixavam nem entrar no templo, porque eram pecadores. Nós somos todos pecadores, mas sabemos que somos amados por Deus. Cada um de nós é amado por Deus. O chamado do Evangelho é uma catequese sobre a resposta que nós devemos dar. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Não como Abraão, confiou na palavra de Deus, que ele tinha poder para realizar aquilo que humanamente era impossível, porque ele já era velho e Sara também era velha, mas ele confiou. Nós temos que confiar mais em Deus, amar a Deus, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus e rezar juntos na comunidade. E assim vamos mudando também a nossa vida. Vamos renovar o nosso amor por Deus, aquecer nosso coração, rezando juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado